o padrasto do meu ex-marido me pegou no momento que eu tava completamente vulnerável. Eu tava altamente embriagada, completamente fora de mim. Ele me estupra. E a mulher dele, no caso a minha ex-sogra, ela pegou aquela cena e aí ela julgou que eu que tava me oferecendo pro marido dela e ela me espancou. Também naquele meu momento completamente vulnerável. E para fechar o pacotinho, o meu ex-marido ficou do lado da família dele. Você já pode imaginar que é uma história super pesada. Então, eu peço, por favor, se por acaso você for sensível, se for te dar gatilho, pula essa história. Tem várias outras histórias aqui que você pode ouvir, tá? Eu já quero começar contando que quando a minha ex-sogra foi morar com esse cara, todo mundo, eu digo todo mundo, os filhos dela, foi contra. Porque esse cara, ele já tinha um histórico sujo, de ser um cara violento, de ser um cara infiel, de ser um cara que já tinha sido acusado por assédio. Ainda assim, mesmo sabendo desse histórico, quando aconteceu, todo mundo ficou contra mim e a favor dele. Mas, indo contra os filhos, ela se juntou a ele. E aí o cara sempre foi um anjo, sabe? Nunca falou nada com ninguém. Comigo, ele nunca tinha falado nada, ele nunca tinha me desrespeitado. Eu acho porque ele não tinha pegado uma brecha ainda, né? E aí, foi aniversário do meu ex-cunhado. A mulher dele falou assim, gente, vamos juntar, vamos fazer uma vaquinha pra gente fazer um churrasco, comprar um bolinho, passar o dia ali bebendo. Vamos! Todo mundo topou, a gente fez uma vaquinha, cada um deu um pouquinho. E nisso a gente se juntou na casa dela. Os irmãos, alguns amigos. E praticamente todos os adultos que estavam ali bebia. Então, por causa disso, a gente comprou muita bebida, muita. A gente comprou cerveja, bebida quente, destilada, a gente fez caipirinha. Gente, foi muita bebida mesmo. E nisso a gente passou o dia na casa dela, assando carne, bebendo. Quando foi ali já de tardezinha, eu não sei ao certo a hora, mas sei lá, umas 4 horas, levando em consideração que a gente já tava bebendo desde umas 11, eu já tava muito bêbada. Eu lembro até que teve um momento que meu ex-marido me pegou, me levou pro quarto da irmã dele e falou assim, Cida, deita um pouco, você tá muito bêbada. Deita, melhora aí um pouco, depois você volta a curtir. Só que eu não fiquei deitada. Eu levantei e eu continuei bebendo. Só pra vocês terem uma noção do quanto eu tava ruim. E aí nisso eu bebi e as coisas, tipo assim, apagou na minha mente. Eu não sei como que eu parei naquele quarto, eu não sei se eu voltei pra deitar, pra tentar melhorar, ou se aquele criminoso me pegou e me levou pra lá. Eu sei que o que voltou na minha cabeça, o que eu me dei conta, foi da minha ex-sogra já me agredindo muito, gente, a socos, a chutes. Ela pegou um espelho, ela quebrou na minha cabeça, ela pegou o caco que sobrou do espelho e carcou nas minhas costas. E eu vi as coisas como se fosse um sonho, tipo, não tava nítido, tava em câmera lenta, e eram os pedaços, eu via uma cena e aí eu apagava, eu via uma cena e eu apagava. E uma das cenas, eu percebi que eu tava sem roupa e eu percebi que tava todo mundo ali olhando. Então, tipo, eu tava com muita vergonha, sabe? A minha ex-sogra me agredindo e eu tentando de alguma maneira me cobrir. E aí, eu tive um flash, assim, também, de ver que aquele lixo tava vestindo a calça. E aí também eu não vi mais nada. Me socorreram, eu não sei quem, né? Eu sei que eu fui pro hospital, eu fui atendida e eu passei 2 dias no hospital. E esses 2 dias que eu passei lá, eu ainda estava muito confusa. Eu ainda não tinha conseguido assimilar, entender direito o que tinha acontecido. Porque o meu ex-marido, ele não fez questão de me ver, ele não me ligou, nem nada do tipo, sabe? E ninguém da família dele. Até porque, como eu falei, toda a família dele ficou contra mim.
E aí, quando eu recebi alta, que eu voltei pra casa, foi que eu comecei a ligar as coisas, porque aí o meu ex-marido começou a me acusar, a falar assim que eu tinha dado pro padrasto dele, que eu não valia nada, que eu era uma biscate. E aí ele começou a falar as coisas que, sabe, minha cabeça foi linkando uma coisa com a outra. E aí eu falei pra ele, falei, eu jamais ia querer ficar com seu padrasto. E outra coisa, eu não tava em condição de querer nada. Se aconteceu, então ele me estuprou, né? Ele cometeu um crime. Eu preciso prestar queixa contra ele. E ele falava assim que nada, que eu usei a bebida pra me aproveitar, que eu já tava querendo dar pra ele. E aí eu já tava chorando muito, sabe? Porque ali eu já tinha me tocado que aquele cara tinha me violentado. Então eu liguei pra minha irmã, eu pedi pra ela me buscar, eu fui pra casa dela. E aí lá eu comecei a contar pra ela, sabe? Das coisas que eu me lembrava, do que tinha acontecido. E ela falou assim, Cida, a gente precisa ir na delegacia urgente. Além de você ter sido estuprada, você ainda foi agredida. Você foi a vítima 2 vezes. Você apanhou por ter sido a vítima. E aí a gente prestou queixa. Eu prestei queixa contra os dois. Óbvio que o meu ex-marido me procurou, me ameaçou por ter prestado queixa contra a família dele, contra o padrasto, contra a mãe. Durante as investigações, o padrasto dele permaneceu preso. Por quê? Todas as pessoas que estavam ali no dia, no churrasco, foram ouvidas. E aí, juntando o depoimento de cada um, o delegado chegou à conclusão que, obviamente, eu estava muito embriagada, que eu não tinha condições de querer alguma coisa, de permitir alguma coisa. Então, até o julgamento, o padrasto dele ficou preso. A mãe dele foi detida, mas não ficou nada, sabe? Ela praticamente respondeu em liberdade. E o padrasto dele foi condenado a 10 anos e 6 meses. Mas a gente sabe que aqui é Brasil, né? E acaba não pagando tudo. Apesar de eu não me lembrar do fato em si, sabe? Do ato ali, eu não me recordo. Mesmo assim, é um trauma muito grande que fica pra gente, porque só da gente imaginar que nosso corpo foi violentado da forma que o meu foi, é horrível. É uma sensação de insegurança, de impotência, uma sensação de medo, de que você não pode confiar em ninguém. Para tentar mascarar isso um pouco, eu tento ver um lado bom. Eu tento pensar assim, pelo menos eu tô viva. Porque do jeito que foi, a situação que tudo aconteceu, eu poderia não ter saído viva dali. Mas, nossa, é horrível. Oi, oi, meus amores, tudo bem aí com vocês? Eu espero que sim. Sabe o que me revolta na justiça aqui, né, brasileira? Uma das coisas que me revolta muito é que num caso como esse, a justiça só é feita de verdade se a vítima não sobreviver. Aí eu te pergunto, adianta? Se o pior aconteceu, se a vítima não sobreviveu, adianta a pessoa pagar por isso? Eu acho que não. Eu acho que deveria, tipo, ele já fez com ela, ele tem que pagar. Não é ele ficar 5 anos da cadeia e sair, não, porque ele vai estar pronto para fazer com outras pessoas, né? E outra coisa, a família, né, desse padrasto para mim, a ex-sogra, o ex-marido, é tudo panelinha do mesmo material ali, porque para mim é cúmplice, né? Gente, a pessoa tem que ver se a pessoa tá extremamente embriagada, ao ponto dela praticamente não tá parando em pé, e um cara vai lá e faz isso com ela, não precisa entender muito para saber que foi sim, né, uma violência ali, uma violência sexual. Enfim, fica aí a nossa revolta e é torcer e fazer a nossa parte para que essas leis melhorem, né? Fazer a nossa parte denunciando. Se você sabe de algum caso, denuncie. Se você sabe de um caso perto de você, converse com a vítima. Tenta dar apoio para ela denunciar. E se por acaso você for uma vítima, né, em algum momento, em alguma situação, seja quem for o agressor, um parente, um conhecido, um amigo, denuncie, não deixe assim, porque se você não denunciar, a pessoa vai estar pronta para fazer de novo, tá?
Curte, comenta, compartilha aí, só para poder me ajudar mesmo no crescimento aqui do canal. E se você quiser me enviar a sua história para eu ler, analisar e de repente ela aparecer aqui, é no e-mail, tá aí na sua tela, é por lá que eu recebo e eu conto com a sua história, tá certo? É isso, um beijão, fica com Deus, fique em paz, até os próximos, tchau, fui!